a vida da pastora Tânia. E o Espírito Santo hoje me trouxe, desde lá do início, que nós começamos uma caminhada antes, juntas, que a gente não sabia nem qual seria esse tempo. Um belo dia, a pastora Tânia me convida para trabalhar no escritório, e a gente não sabia o porquê que Deus estava nos unindo naquele dia. E eu, orando a Deus hoje, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Realmente, às vezes, por ser família, por ser familiar, a gente esquece de honrar aquilo que Deus faz através de alguém. Pode sentar, vocês não se cansarem. E eu sei que a igreja, por esse período de tempo, não tivemos como preparar. E todo pastor, antes de ser pastor, ele é ovelha. E eu quero continuar sendo ovelha. Porque aqueles que aprendem a continuar no lugar que foram chamados, eles não se atrapalham. E eu quero pedir a Deus pela vida da pastora Néa, que foi a primeira a se levantar. E de seguida foi a pastora Tânia, que também junta, as duas juntas, eram um de um lado, outra do outro, no meu ouvido. E aí não tinha lugar para você não estar aqui. Eu tinha que estar aqui. E eu quero agradecer, eu queria que a igreja colocasse de pé para orar pela vida dessas duas mulheres. Venham para cá. Eu queria chamar alguns dos sacerdotes que aqui estão. Alain, tem algum intercessor aí? Vem cá, vamos orar pela vida das pastoras. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Nunca deixe de honrar alguém. Aprendam a viver em honra. Porque quando o Espírito Santo nos leva a esse entendimento, Ele está querendo desatar coisas nas nossas vidas que a gente nem compreende. E hoje, quando eu estava tentando uma ministração, o Senhor me trouxe algo. E eu querendo fugir, o Senhor me trazendo algo. E eu disse, eu não vou escapar não. Eu não vou deixar de fazer o que o Espírito Santo está mandando eu fazer. Então eu conto com vocês junto aqui para que nós possamos honrar a vida das pastoras. E eu preciso trazer isso pelo Espírito. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque se eu estou aqui hoje, eu agradeço a vocês. Como é bom a gente conhecer a voz de um pastor. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Como é bom a gente aprender a ouvir a voz do seu pastor. Significa que nós temos a essência do pastor dentro de nós. Todas as vezes que alguém te chama, que o Espírito Santo te conduz a honrar alguém, significa que Ele está dizendo, eu quero transferir essa honra para você. Eu quero trazer para você, para a sua vida, esse espírito de honra. E às vezes nós temos nos furtado. A gente tem deixado o inimigo que só traz coisa ruim nas nossas vidas, e temos recebido disso, impedindo nós de recebermos aquilo do Senhor. Então não é porque minhas irmãs que eu não tenho que honrar. Se fosse um estranho eu teria mais feliz em honrar, não. Eu tenho que ter essa consciência, porque se não fosse elas, eu não estaria aqui. Se não fosse elas, nós não estaríamos aqui, queridos. E onde é que está a honra de vocês, como o Senhor falou? Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? E nós esquecemos de honrar. Não damos a devida honra. E eu quero nessa noite trazer uma honra, ainda que pequena, ainda que tão singela, mas eu quero glorificar ao Senhor pela vida de vocês. E dizer como grata eu sou. Posso até não mostrar, mas eu sou grata à vida de vocês. E o Senhor falou comigo, mostre a sua gratidão. Porque muitos de nós falamos por lábios, mas as nossas atitudes condizem diferente. E eu não estou aqui para me mostrar melhor do que ninguém. Eu estou aqui porque o Espírito me compeliu a fazer isso. E todas as vezes que nós somos compelidos pelo Espírito, é porque o Senhor tem coisas grandes para fazer.
Então coloque a tua mão e vamos orar por elas. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida das minhas irmãs, que o Senhor levantou como lápide, como sustentação, como nos segurar, como nos conduzir a estar verdadeiramente umas em joelho, outras em orientação, outra em amoestação. Meu Deus, eu sei que nós, para chegarmos aqui, não foi brincadeira, mas enfim chegamos, Pai. E eu quero te pedir, desata dos céus, Pai, todas as bênçãos que tem sobre a vida delas. Porque, Senhor, nós precisamos compreender que quando nós vemos a unção do Teu Espírito na vida daqueles que nos conduz a uma herança maior, que é a herança da salvação, meu Pai, não há presente maior do que de nós honrarmos elas. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, desata hoje dos céus. Eu sei que aqui na terra não existe nenhum presente que possa levá-las ao nível que elas necessitam, mas nos céus tem, Senhor. E eu quero te pedir que tudo que está nos céus, que a grandeza do Teu poder, a grandeza do Teu Espírito, venha hoje, meu Pai, como chuva seródia, como na vida dela, a chuva temporã na vida delas. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pela vida de pastora Néa, que com tanta perseverança, que com tanta insistência, foi o canal para muitos estarem no Teu campo, estar no lugar que estão hoje, pelas orações de pastora Tânia, pela também, Senhor, muitas vezes, no perto do ouvido, que via e falava uma coisinha. Pai, obrigado, porque quando o Senhor une, tem um propósito. E sabemos, Senhor, que não foi em vão, quando o Senhor lá atrás, há anos atrás, nos projetou para estar no tempo de hoje. E eu sou grata ao Senhor, eu sou grata à vida delas, e por isso eu te agradeço. Você pode dar uma salva de palmas para elas? Obrigado, muito obrigado. Espero que no ano que vem a gente possa honrar melhor. Amém? Mas aproveite, quando você sair, faz uma... Lembre-se ainda que uma pequena palavra. Jesus tem nos ensinado a aprender a orar, a aprender a honrar. Hoje a pastora pregando aqui, eu entendi muito. Por que aquela mulher, ela se rendeu tanto? Porque ela aprendeu a honrar. E todas as vezes que nós aprendemos a honrar, a gente não tem vergonha de ser taxado. Isso foi algo muito profundo. Mas agora vamos à palavra, amadas. Abre aí em João 10. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem foi encontrando vai dando glória a Deus. Amém? Está sem Bíblia aqui, amada? Está sem a Bíblia? Aqui tem uma. E diz assim a palavra: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Versículo 2 diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhes pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Falou Jesus de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que ele havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo:
em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todas quantos vieram antes de mim, são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouviram. Glória a Deus por isso. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Diga, eu sou salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Fala de liberdade. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Podeis assentar glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. E eu sei, Pai, que o Senhor tem algo a falar conosco, porque o Senhor é quem fala com a tua igreja. Nós estamos aqui aptos e abertos para aprender de ti, para sentir a tua doce e gloriosa direção e presença. Por isso, Senhor, nos ensina e nos revela tudo que precisa para esse dia. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por essa porta. Eu já te agradeço por ser o meu pastor. Eu já te agradeço por me chamar, nos chamar para um tempo de liberdade, para um tempo de plenitude, para um tempo de bonança. Muito obrigado, em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Glória a Jesus. Aqui nessa palavra, Jesus ele já vem trazendo algumas verdades bem explícitas, querendo já desfazer todo e qualquer engano do adversário para as nossas vidas. Ele já vem trazendo explicitamente algo que nós não podemos deixar escapar. Porque antes dele falar dele mesmo, ele precisava nos trazer uma coerência, um entendimento de tudo que foge a respeito dele é contra ele. Então ele vem nos trazendo uma revelação de princípios. Ele vem nos trazendo uma revelação da sua verdade plena e objetiva. Ele está querendo dizer ali, olha, preste atenção. Se nesse campo, desse lugar que você se encontra, se autoanalise hoje. Comece a verificar, nesse lugar que você se encontra, como é que você está andando. De que forma você tem percorrido. Então Jesus estava ali trazendo, aquele que não vem pela porta, não sou eu. Aquilo que não te traz autoridade, ou lhe rouba essa autoridade, não vem de mim. Eu lhe chamei, Jesus está ali trazendo uma verdade para as ovelhas, que hoje quando eu estava vindo dirigindo, eu pensei, eu disse aqui, a oferta e a procura. Porque a oferta, nós queremos tudo que Jesus disse que tem para nós. Mas a procura, às vezes, nos leva a caminhar por caminhos diferentes desse caminho da verdade. Então, há uma oferta, mas Jesus primeiro, antes de falar da oferta, Jesus faz questão de nos falar da procura. Ele faz questão de nos trazer, olha, vocês têm buscado muitas coisas. Você tem buscado muitas coisas, mas eu preciso te alertar sobre essas ofertas que estão por aí. Tem muitos trazendo verdades que não se dizem, que não são verdades. Tem muitos caminhos que parecem bons, mas no final leva à morte. Então Jesus está trazendo uma verdade para aquele povo que eles precisavam entender. E essa verdade é o que nós precisamos entender para esse dia de hoje. Cuidado com as ofertas.
Cuidado com aquilo que você tem buscado e o caminho que se tem percorrido para encontrar essa sua procura. Temos que estar muito ligados. E quarta-feira, quando eu pregava aqui, o Senhor falava comigo a respeito das máscaras. Que hoje, o usar da máscara é muito característico de algumas falas de Jesus. Que Ele nos deu 2 ouvidos para ouvir mais, 2 olhos para observar mais e uma boca para falar menos. Então, porque nesse período nós precisamos estar muito bem guardados no falar? Porque muitas vezes nós temos falado coisas que desagradam o caminho. Muitas vezes nós temos nos posicionado a falar e temos desonrado aquele a qual o chamou, foi chamado para ser o nosso bom pastor. Então, amados, o que Jesus está dizendo, olhe, cuidado. Por onde você está andando, talvez você está entrando por um lugar que é fácil. Não precisou fazer caminho nenhum, tinha uma porta, você entrou. Mas eu quero te alertar nesta noite, que a janela, eu não entro por ela. Por quê? Porque o Senhor só está em tudo que é autêntico. Ele traz para a gente, queridos, uma autenticidade da sua verdade. E quando eu quero fazer as minhas próprias vontades, os meus próprios caminhos, talvez eu me encontre nesse nível do primeiro parágrafo. E Jesus faz questão de nos alertar logo de primeira. Ei, abra os olhos, perceba isso aqui. Eu tenho algo para te ofertar? Tenho. Mas a sua procura, você tem que estar condizente com aquilo que eu tenho para te ofertar. Quantos estão aqui para receber a oferta de Jesus? Ele está aqui para te ofertar uma coisa poderosa nessa noite. É poderoso que Ele veio para nos ofertar. Então, queridos, Ele diz assim, olha, as minhas ovelhas, elas estão no aprisco. E elas entram pela porta. Elas não procuram nenhuma brecha para entrar. Elas não precisam de facilidades para entrar. Por quê? Porque aquele que os conduz vai ser aquele que tem autoridade em todo, em qualquer lugar para te fazer entrar. Quando eu reconheço o bom pastor, quando eu reconheço aquele que nos convida a um bom lugar, eu estou apto a receber essa oferta. Aqueles que entram pela porta é o pastor. Ele diz, olha, Jesus estava ali dizendo, eu entro primeiro. E depois que eu entro, eu abro caminhos para aqueles que estão comigo. Ele está dizendo, eu sou o porteiro. O porteiro, ele abre a porta para as suas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você profeticamente nesta noite. O Senhor Jesus está abrindo porta para nós. Ele está como um porteiro. A porta parecia impossível de abrir. Ele está dizendo, estou eu abrindo portas hoje. Aleluia. E ele diz assim, olha, a porta do aprisco. As ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a sua voz, a voz do pastor. Ele a chama pelo teu nome. Ei, deixa eu lhe falar. Ele conhece você. Mas ele precisa inicialmente lhe fazer ser conhecedor dele. Primeiro ele vem descortinando a audição, tirando, movendo daquela ovelha algumas mentiras que estavam postas sobre a audição daquela ovelha. Eu quero profetizar hoje, ele está abrindo a tua audição para reconhecer a voz dele. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós andamos por lugares que são tantas falas, são tantas vozes,
que você termina se esquecendo da voz daquele que é necessário você estar conectado. Conectado. Hoje eu estava falando até hoje lá em minha casa. Eu disse, tantas lives. Não é que as lives não sejam ruins. Não, são boas. Tem palavra. Você pode ali estar ouvindo, se enchendo. Mas tem hora que Deus quer estar conosco para você aprender a ter reconhecimento da voz dele. E saber quem é a voz do seu pastor. Quantas pessoas confundidas. Quantas pessoas fazendo e dizendo que Deus tem mandado fazer, sem Deus mandar absolutamente fazer nada. Tem gente dizendo, olha, Deus falou isso comigo. Não foi Deus. Não foi Deus. E aí é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Você precisa entender. O pastor, ele tem características que você não pode perder. E por isso ele fala logo de porta. Se você quer viver as características daquele que te guia, você tem que andar nos passos dele. Você tem que ter característica igual ao teu pastor. Por quê? Porque há uma semelhança, há um conhecimento de ambos. Jesus não está dizendo só eu conheço as minhas ovelhas. Ele está dizendo as minhas ovelhas, elas me conhecem. Ela conhece a minha voz. Você só pode se dizer ser ovelha de verdade quando você já não se engana mais com a voz de estranhos. Por quê? Porque você foi tratado, trabalhado dentro daquilo que Jesus te chamou. No primeiro parágrafo você vai ver ele dizendo para você: o caminho não é esse, a direção não é essa. Aprenda aqui comigo que a porta que eu te abri, você vai saber que fui eu que abri. O caminho que eu te direcionar, você vai saber que foi eu que te direcionei. Aleluia. Então Jesus está aqui falando para mim e para você. Ei, eu tenho uma oferta maravilhosa para as minhas ovelhas. Eu tenho uma oferta maravilhosa para minhas ovelhas. E como que eu aceito essa oferta, Senhor? Ouça a minha voz. Ouça a minha direção. Caminha nessa direção. Aprenda o que tiver fora do que eu falo. Não foi eu que trouxe. Se você se parar com alguma brecha aberta e o caminho é mais longo, não entra por essa brecha. Porque essa brecha quem abriu não foi o teu pastor. E se você não reconhece a ação do teu pastor, você não sabe quem ele é ainda. Então você não tem ainda a característica de ovelha. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, as ovelhas, elas ouvem a sua voz e elas chamam cada um pelos seus nomes. E depois de conduzir para fora, o que ele faz? Ele dá caminhos. Tem hora que ele vai trabalhar em nós. Está tudo muito protegidinho aqui. Aí para ele testar a ovelha, ele vai à frente e vai chamando cada uma delas com o nome. Alexandre, se Alexandre não estiver ali apto para ouvir o chamado, Alexandre ainda não está capacitado como ovelha, porque não reconheceu a voz do seu bom pastor. O que vai acontecer com Alexandre? Ele vai continuar lá no curral. Ele não vai poder sair para dar um passeio em um lugar onde o Senhor colocou para mim e para você nesta noite. Entenda isso. Então ele está falando isso aqui, olha. Eu conheço a cada um de vocês. E por que ele compreende os nomes? Porque ele vai chamar justamente aqueles que tem que mostrar a ele que já está aprendendo ou não. Aleluia. Porque
nós estamos sempre tendo que passar de níveis. E aí vem a oferta. Tem uma oferta para mim. Mas para eu passar e aceitar e receber aquela oferta, eu preciso passar por alguns caminhos. E esses caminhos, o pastor, ele vai à frente. Ele está à frente de ti. Ele está à frente de mim. Ele sempre vai à frente. Ele sempre nos conduz a chegarmos ao lugar que nós precisamos. E Ele tem chamado hoje você, pelo teu nome, para saber como está você nesse período. Como estamos nós nesse período. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E o que Ele quis dizer aqui, ó. E depois de conduzir para fora todas que lhe pertenciam. Não significa que aquelas que ficaram lá dentro não pertencem a Ele, mas ainda não estavam aptas. Ainda não estavam verdadeiramente fazendo um reconhecimento da voz do seu pastor. E ele precisa, igreja, ele precisa que você esteja com seus ouvidos aguçados. Aguça seus ouvidos, reconhece a voz do chamado do teu pastor. Reconhece a voz do chamado do seu pastor. Ele está aqui com oferta de amor para nós. Ele está aqui te ofertando. Talvez você passou tempo buscando em tantos lugares. Entrou por janela, fez coisas que não devia, fez tantas coisas para chegar a um lugar que você achou que era o seu lugar de destaque, que era o seu lugar de aplausos. E o Senhor vem e descortina tudo. O Senhor vem e desfaz tudo. E diz assim: olha, não é nada disso. Não é esse o caminho, não. Eu tenho um outro caminho para você. Eu tenho um outro lugar para você. Não vá por aí, não. Deixa eu te treinar. Deixa eu treinar a sua audição. Deixa eu treinar a sua audição. Oh, glória! Aleluia! Ele está treinando a sua audição. Porque você vai aprender. Você vai aprender. Nós iremos aprender a quando Ele der o sinal, nós estarmos aptos. Estou aqui, Senhor. Conta comigo, Senhor. Eu ouvi a voz do meu bom pastor. Aleluia. Todavia, no versículo 5, ele diz assim: de modo algum seguirão um estranho. Porque nós precisamos estar ligados no pastor. Porque o pastor, ele vigia como sentinela. Perceba que antes dele chamar a ovelha, ele vai à frente. O pastor, ele nunca fica atrás das ovelhas. Ele sempre vai à frente das ovelhas. Porque as ovelhas, ela precisa também sentir o cheiro do seu pastor. Ela precisa aprender a detectar a sua presença. A sua presença, dizem que a ovelha, ela não enxerga bem. Então eu preciso trabalhar a audição, o olfato, não é isso? Então o que acontece? Ele vai na frente, porque o rastro do cheiro dele, eles vão sentindo. E eles vão aprendendo. Ei, começa a sentir o aroma de Jesus. Começa a detectar esse cheiro. Porque quando tiver algum problema na tua audição, o teu olfato não vai te enganar. O teu olfato, ele não vai te enganar. Porque se você não tem uma boa instrumentalidade na sua audição, você vai ter no teu olfato. Porque Jesus, quando Ele chama, querido, Ele garante. Quando Ele lhe chama, Ele garante. Então, quando tiver alguém ainda em engano, é sinal que você precisa voltar lá no lugar, prestar atenção nas orientações do seu bom pastor. Volta para o primeiro ponto. Começa a observar qual foi a orientação que ele me deu.
O que foi que ele falou comigo? A Bíblia diz: trazei sempre à memória aquilo que nos traz esperança. O Senhor sempre tem uma palavra para as nossas vidas. E o que nós precisamos trazer sempre é a orientação dEle, para que nós possamos ser conduzidos ao lugar onde Ele preparou para nós. Jesus falou de forma que o povo que estava ali não entendia do que Ele falava, porque linguagem de pastor só entende quem é ovelha. Linguagem de pastor só compreende quem é ovelha. Tem ovelha aqui nesse lugar? Tem ovelha aqui nesse lugar? Se você é ovelha, você tem compreendido a voz de seu pastor. Você não vai ficar emburrado, você não vai ficar chateado quando ele de vez em quando disser: eu não vou abrir essa porta. Você não vai ficar entristecido, porque você sabe que a porta que ele abre, ninguém fecha, e as que ele fecha, ninguém abre. Ele cuida de ti, Ele cuida de nós. Então, quando alguma coisa lhe sobrevém, você sabe que Ele nunca deixou de estar contigo. Você sabe que Ele nunca te deixou sozinho, porque Ele é o bom pastor. Fale para quem está do teu lado: Ele é o bom pastor. Aleluia, glória a Jesus. E sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade, eu vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos os quantos vierem antes de mim eram ladrões. Ei, compreenda. Quando se fala de uma porta, ele está dizendo: eu sou a porta. Essa porta, ele estava querendo informar que todas as vezes que nós passamos por lá, nós estaremos entrando em um lugar de segurança. Ele está dizendo que você entrando por essa porta, não há quem possa te tocar. Ele está te trazendo uma realidade que nesse tempo é necessário despertar em mim e você. Ei, Jesus disse que aqueles que estão nele, o diabo não toca. Aqueles que estão em Jesus, o diabo não toca. O lugar das ovelhas, eu estava meditando nisso, que tem uns que eram cercados por pedra. E tudo leva a Jesus. Pedras. E a entrada, ela era justamente fechada com arame farpado. E eu me lembrei que a Bíblia, ela fala de Jesus como uma pedra angular. Perceba isso. E fala também sobre aquilo que veio sobre a cabeça de Jesus, os espinhos. Hoje nós compreendemos o porquê que aquele povo botou aquilo na cabeça de Jesus. Sabe por quê? Era proteção para a minha vida e para a tua vida. Porque quando tem espinho, ninguém entra de qualquer forma e ninguém sai de qualquer forma, porque pode machucar. Então é necessário um lacre de uma forma onde as ovelhas, quando estivessem meio que perdidas, não saíssem com facilidade. Porque o Senhor sabe que Ele precisa proteger as suas ovelhas. Então tem coisas que você tenta fazer que não consegue, porque tem espinho nesse lugar. Para quê? Para te proteger contra você mesmo, contra nós mesmos. Às vezes o que está dentro da gente quer nos levar para outros caminhos, e o Senhor faz: aqui está fechado, se você botar a mão tem espinho. Perceba isso. Às vezes a gente não compreende. Aí tem gente que julga assim: mas Deus não vai fazer isso. Ele faz. Às vezes Ele nos leva a sentir algumas dores. Sabe para quê? Para que a gente não volte a entrar num caminho que não deve estar. Para você aprender a ser cuidada por Ele, deixar ser conduzida pelo bom pastor. E se de vez em quando não tiver esses obstáculos no meio do caminho,
você sai meio que desgarrada e se perde. E o Senhor está dizendo: ei, eu não deixo ninguém se perder, porque aqueles que o Senhor me entregou, nenhum se perderão, nenhum serão perdidos. Eu faço parte desse, você faz parte desse povo. Vocês não se perderão. Aleluia. Então essa porta, ela fala de proteção. Ela fala aqui no versículo 9: eu sou a porta. Qualquer pessoa. E eu achei muito engraçado que ele fala. Aqui ele já não fala mais a nível de ovelha. Porque para você entrar pela porta, você não precisa ser ovelha. Você se torna ovelha no lugar que Jesus te leva. Ele está dizendo: qualquer pessoa pode. O que não pode é estar no lugar não sendo ovelha. Ali é o lugar de você se tornar. Mas aqui ele já fala: qualquer pessoa que entrar por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é assim que ele fala? Será salvo. Aleluia. Aleluia. Entrará e sairá. Quando eu comecei a meditar nessa passagem aqui, eu disse assim: é o que ele está dizendo aqui. Ei, vocês que estão oprimidos, deprimidos, amarrados, se sentindo derrotado, se sentindo amargurado, entra pela porta. Vocês que estão passando por dificuldades, passando por dores, passando por situações que parece que ninguém pode mudar, o Senhor está dizendo: ei, entra por mim, que eu vou te levar a pastos, onde você receberá tudo que você precisa. Essa salvação que ele fala aqui, será salva. Ela tem uma composição aqui, literal aqui: entrará e sairá. Está falando sobre aqueles que estavam presos, aprisionados, amarrados, e que não podiam sair nem ir para lugar nenhum, lugar de prisão. Então ele diz assim: olha, quando entrares por mim, vocês serão livres, pois poderão entrar e poderão sair. Glória a Jesus. E encontrará pastagem. Salmo 23, ele fala sobre isso. Aleluia. Aleluia. Eu sou o teu bom pastor. Oh, coisa linda. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Essa é uma oferta irrecusável. Essa é uma oferta irrecusável. Você que está aí assistindo, você que talvez ainda não tenha tido essa compreensão da oferta de Jesus para a sua vida, Ele está te dizendo: eu estou te ofertando algo que, se você analisar o que te traz isso, você jamais vai recusar essa oferta. Quantos recebem essa oferta nesta noite? Aleluia. Então ele faz questão de dizer: olha, até aqui você recebeu muitas ofertas. Muitas ofertas lhe foram dadas. Mas eu quero lhe dizer que aquele que te ofertou, ele era ladrão. Aleluia. Que veio para te roubar, que veio para te matar. As ofertas anteriores que estavam vindo para você, joga fora. Joga fora. A oferta que hoje eu trago para você é uma oferta onde você jamais encontrará em lugar algum nenhum trago de cigarro, nenhum cheiro de uma cocaína, nenhum copo de cerveja, nenhum ritual de prostituição, nem nada disso
lhe trará aquilo que Jesus está te propondo nesta noite. Nada disso, queridos. Às vezes a gente está tão preso nisso, querendo estar preso a um ladrão que veio para nos furtar, que veio para nos matar. E nós não conseguimos romper com essa ação. E o Senhor está dizendo: preste atenção no que eu tenho te ofertado nessa noite, do que eu tenho falado contigo para esse tempo. Essa voz é para esse tempo, é para a sua vida que escuta, que está aqui nesta noite. Ele está dizendo: será que não vale a pena eu te dando toda essa oferta de liberdade, de paz, de plenitude? Eu te ofertando algo grande e você querendo ficar em coisas pequenas. A Bíblia diz que Ele não nos chamou para ser cauda, Ele nos chamou para ser cabeça. Ei, Ele te chamou para ser cabeça. Aleluia. Então Ele faz questão de tirar tudo aqui, ó. O Senhor disse que veio para desfazer as obras do maligno nas nossas vidas. E o bom pastor está trazendo isso para a minha vida e para a sua vida, lhe dizendo: olha, eu vim para que você entre com autoridade. Eu vim para você ter autenticidade. Eu vim para que você tenha vida e abundância nesta vida. Eu vim para que você tenha a riqueza que eu tenho. Eu vim para que você tenha vida com alegria, a qual eu desfruto. E se você conseguir entrar por essa porta que eu estou te ofertando hoje, entra por essa porta hoje. Entra por essa porta hoje. Sai desse lugar de janela. Lugar de janela é lugar de morte. Lembra lá em Atos? Lugar de janela é um lugar de morte. E o Senhor está dizendo: eu não lhe chamei para isso não. Eu lhe chamei para uma porta. Uma porta da verdade. Uma porta da grandeza do meu poder. Aleluia. E ele fala de mercenários. Aqui no versículo 12. Já estou finalizando. Os mercenários, ele fala sobre os lobos. Por quê? Porque muitos eram naquele tempo pessoas que traziam mau ensinos. Mas eu não quero me ater sobre isso, porque isso aí eu deixo para a pastora Né terça-feira, que ela tem ensinado aqui para a gente doutrina. Eu quero só que você se apegue na revelação do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Ele está falando: olhe, preste atenção na oferta que eu tenho para você nesta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia, queridos. Glória a Deus. Eu não sei você, mas essa palavra aqui, ó, me falou muito. E quando eu estava falando sobre isso, eu disse: se eu não recebo isso aqui, se eu não me prostro para ser ovelha, eu não estou honrando meu bom pastor. Se eu não aprendo a ouvir as orientações dele, que honra eu estou dando a esse pastor? Um pastor que larga tudo, larga às vezes 99 no pasto, deixa elas lá e diz assim: peraí, uma se perdeu. E hoje no meu devocional de manhã, eu peguei e ele falou sobre isso. E ali quando eu abri em Lucas 13, falando sobre aqueles que perderam a ovelha, aqueles que perderam alguma coisa, e o Espírito Santo me dizia assim: olha, só sente falta de perdas, que para mim são perdas, quando aqueles estão andando nos meus passos. Por quê? Porque eu estou sentindo o que ele sente, eu estou exalando o que ele exala, eu estou vivendo o que ele vive.
Então às vezes a gente vai refletindo sobre isso aqui e a gente começa a chorar, porque a gente compreende que o pastor ele chora e dá vida por suas ovelhas. E enquanto eu não sinto essas dores daqueles que estão se perdendo, enquanto eu não consigo sentir as dores daqueles que ainda não conseguiram entrar pela porta, é sinal que eu ainda não estou como ele disse que eu estou. Então quando eu parei hoje de manhã, eu comecei a chorar. Eu disse, Jesus, a gente só sente a dor daqueles que estão perdidos lá, quando verdadeiramente estamos como o Senhor quer que nós estejamos. Se você não tem sentido a dor daquele que está do teu lado, se você não consegue chorar ou sentir a dor daqueles que estão perdidos, quanta gente perdida no mundo, mas como encontrar se não há quem pregue? Mas como chegar àquelas pessoas se aqueles que o Senhor está aqui ensinando ainda não estão aptos, ainda não entenderam a voz do seu pastor? Eu só posso sair desse campo depois quando eu for caminhar e a voz dele me ser tão familiar que ninguém vai me atrapalhar o meu caminho. Porque quando vier vozes querendo falar como ele, eu vou dizer, epa, essa voz aí não é a minha não, nem a do meu pastor não. Eu conheço a voz do meu pastor. Entendo o que Jesus está falando aqui comigo e com a igreja de Cristo nesse tempo. Quantas pessoas estão aí perdidas? Quantas pessoas gostariam de estar num culto como esse hoje e não podem? E quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão porque não querem? Porque estão rejeitando a oferta. Estão rejeitando a oferta. Ah, porque eu não estou apta ainda. Ah, porque. Não é nada disso. É porque não querem ouvir a voz do seu pastor. Mas nesta noite, você está aqui. Você está ouvindo. E você tem que estar apto. Você tem que aprender a aceitar, a honrar o chamado do seu bom mestre, do seu bom pastor. Ele tem um lugar de abundância para as suas ovelhas. Ele tem um lugar de honra para as suas ovelhas. Ele tem um lugar de destaque para as suas ovelhas. Ele tem lugar de cura. Ele tem lugar de plenitude. Eu vim para te dar vida. Ele veio para te dar vida. Mas quando ele fala isso aqui, ele também está dizendo: a vida que eu tenho em mim, essa eu tenho para lhe dar. E essa vida que ele tem para me dar e para te dar, não se refere só a uma vida física. Se revela uma vida espiritual. Quando ele diz assim: o que eu tenho para lhe dar é vida e vida eterna. Ele está falando de uma vida espiritual também. Também. Porque às vezes a gente se move muito mais no financeiro, do momento. Mas tudo que ele fala por eternidade. Ele fala no contexto da plenitude, da salvação. E o bom é que essa salvação, ela engloba tudo para nossas vidas. É o antes, durante e o pós. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas tremendas chegando para a sua vida. Se você tem ouvidos para ouvir a voz do seu pastor, se você começar a ser conduzida por ele, nesta noite, o Senhor tem coisas grandes para derramar na sua vida. Fica de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todos aqui são crentes, são evangélicos. Já professam de Jesus. Já receberam a oferta.
abriram-se para essa oferta? Ou tem alguém ainda que não se abriu para essa oferta hoje? Tem procurado, mas não se abriram para a oferta. Se você que está ouvindo aí, ainda não se abriu para essa oferta, eu quero te propor a se abrir a essa oferta. Dá um oi, diga: eu aceito. Eu quero receber essa oferta hoje de Cristo. Porque quem está acompanhando vai ver seu nome e vai te procurar. Bota depois. Porque, queridos, essa oferta a gente tem que levar nos 4 cantos da terra. Essa oferta de amor que Jesus está chamando o teu povo para ser protegido, para ser guardado. Você não está só. Você não está só. Aleluia. Eu quero orar por você. Coloca a mão no teu coração. Pai querido e amado, meu bom pastor, obrigado por essa palavra. Obrigado por nos conduzir a compreender qual é o chamado do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a cada dia o Senhor nos aperfeiçoa na sua verdade. E que a cada dia nós compreendamos o chamado do Senhor. Apura os nossos ouvidos. Sela os nossos ouvidos para ouvir verdadeiramente a Tua voz. Para estarmos preparados, Pai. E conduzindo outros para esse lugar de amor. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço. E te peço, toque em cada um que aqui se encontra. E opera segundo o teu querer e a tua vontade. Pois eu sei que a tua vontade ela é perfeita nas nossas vidas. Está nos curando, está nos sarando, está nos levando para viver aos passos do Senhor. E por isso eu te agradeço. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia.